tenho uma filha com 16 anos que tem graves problemas capilares. Ela, por volta dos 10 anos, começou a perder cabelo e já fomos a vários especialistas, ela tem várias consultas, ainda não encontramos resultados. As pessoas da minha antiga escola gozavam imenso comigo, perguntavam se eu tinha cancro, se tipo, viam que eu não tinha cabelo quase nenhum. Já não sabemos o que é que devemos de fazer. Ela, cada dia que passa, tem menos cabelo e ele não cresce nem fortalece e nós já realmente não sabemos o que é que devemos de fazer mais. Conta lá, Fátima, quando tu olhas, o que é que o espelho diz sobre a tua imagem? Quando eu olho para o espelho, eu sinto-me feia. Porque eu sei que o cabelo não é tudo, mas se eu tivesse mais cabelo, tinha mais autoestima. Nós temos na primeira fila a doutora Leonor Girão, que é dermatologista, e a terapêutica em relação à Rafaela passa sempre por uma terapêutica medicamentosa que ela vai ter que fazer, portanto, medicamentos, e passa também por alguns dos tratamentos, aí sim, que já são mais específicos da dermatologia cosmético-estética, que alguns dos dermatologistas fazem e que ajudam a fazer com que o cabelo cresça. Nós decidimos oferecer este tratamento à Rafaela. Tenho aqui as minhas convidadas, de novo, a Rafaela, que está aqui mesmo ao pé de mim, a Maria João, a mãe, a doutora Leonor Girão, para as três, um grande aplauso, antes de mais. Bem-vindas! Oh, minha querida Rafaela, e tenho que começar por ti, porque não passaram muitos meses, tu estiveste cá em janeiro. Em janeiro. Na altura vinhas com a tua autoestima muito, muito em baixo, vinhas muito fragilizada. Conta-me lá, o que é que aconteceu a partir do dia que saíste deste estúdio? Então, a partir do dia que saí daqui, marcámos as consultas com a doutora Leonor e a partir daí fiz os tratamentos e finalmente vi o resultado. E finalmente viste resultado. Que tratamentos é que tu fizeste? Conta-me lá. Eu não sei os nomes, que eu não sou boa com nomes. Mas os nomes temos aqui a doutora Leonor para explicar tudo. Mas foi tratamentos de eu tirar o meu sangue e acho que se metia... Era plaquetas. Vamos Mas esta parte vamos E depois injetavam na cabeça, com agulhas. E era uma coisa... injetavam na cabeça com agulhas. Era uma coisa muito dolorosa ou suportável? É suportável. Também depende um bocadinho das pessoas. As pessoas mais piegas são capazes de se queixar mais. Pois, talvez. Mas tu és uma menina resistente. Eu não tenho cá medo de agulhas, isso nunca me fez muita impressão, por isso é que não... Além de que tu querias era resultados, não é? Claro. Então, tu fizeste quantos tratamentos? 3, 4. Só fizeste 4 tratamentos? Sim. 4 tratamentos, os medicamentos, e que diferenças é que tu já notas? Diz-me. O cabelo não está oleoso, deixou de estar muito oleoso. Consigo estar 2 dias, pelo menos, sem lavar, que não fica oleoso. Também estás a usar os shampoos que a doutora te recomendou, já não é os que tu usavas? Sim. Depois também não cai tanto, deixou de cair como caía antes e... E segundo sei, tens muito cabelinho novo a nascer, não é? Sim, mais tenho cabelo animador. a nascer. É que tu própria percebes que tens cabelo a nascer. Daqui a uns meses eu cruzo-me contigo na rua, trazes uma tal cabeleira farta que eu não te vou reconhecer, rapariga. Porque é preciso perceber o seguinte, isto foi tudo muito recente e agora o que a nossa Rafaela tem é cabelo pequenininho a nascer, mas tem muito, o que é realmente uma diferença. Que diferenças é que tu notas na tua maneira de ser? Mas se fores bem, eu digo já eu, tu digo o que é que eu noto, vai, já. Sempre bem disposta, praticamente. E mudei a minha maneira de pensar em relação a mim até. Porque antes achava-me muito feia, agora já mais bonita, já tenho mais autoestima, já cuido mais de mim. Já cuidas mais de ti. E quando tu olhas para o espelho, ainda te concentras tanto no cabelo como concentravas antes? Não, nada a ver, já não me concentro tanto no cabelo. Ou seja, o cabelo tem tanta importância como o teu aspecto qualquer do teu rosto ou do teu corpo. Exatamente. Estás mais liberta. Estou muito mais liberta. Tanto que eu agora até rabos de cavalo consigo fazer que já não sinto nada. Voltaste a fazer rabo de cavalo? Sim, de vez em quando. Eu pergunto isto porque eu lembro-me numa entrevista quando estiveste cá, foi das coisas que tu disseste. Sim, e tu disseste que não, nem pensar, porque depois notavam muitas entradas e portanto rabo de cavalo, nem pensar. O que é que tu sentiste no primeiro dia em que voltaste a fazer um rabito de cavalo? Senti-me super feliz, assim, já não se nota, que bom. Andavas aos saltos, não pela rua. Fiquei muito feliz, eu meu dia inteiro feliz. Então, há uma mudança muito
muito grande. Muito grande. Como é que o cabelo estava a ter tanta influência na tua vida, não é? Tu não pensas assim. Bom, eu vou pedir aqui à tua mãe para nos ajudar a recordar o antes. Porque isto é o depois. E ainda bem que eu consigo ter a Rafaela a explicar o depois. Antigamente não era possível. Precisava da mãe para tudo. Mas agora está mais... Até nisso ela está mais solta. Maria João, vamos recordar porque... no caso da Rafaela, estes problemas de queda de cabelo apareceram muito cedo. Sim. Muito cedo. Recorde-nos lá. Quando é que se começaram a perceber que passa-se aqui qualquer coisa com a nossa filha? A partir de... Ela tinha quase 11 anos quando quando começou a ser menstruada e então aí vieram os problemas todos. Começou-se logo a notar a diferença no cabelo, principalmente. E depois com os Mas quando diz a diferença, que diferença? perdia muito cabelo, o cabelo era mais oleoso, custava mais a tratar. Por exemplo, hoje olhamos para o cabelo dela tem brilho, parece que é um que cabelo está saudável, sempre hidratado, sempre cuidado. E antigamente, por mais cuidados que nós tivéssemos com o cabelo, não se via. E isso é uma das diferenças que nós também notamos agora. E, portanto, isso começa aos 11 anos e vocês começam toda uma aventura de passar por várias especialidades. Sim. Começaram por que área? Começámos por dermatologia, alergologia, depois fomos a uma médica de endocrinologia no hospital e depois só ficámos por lá. Quer dizer, ainda andaram aqui em 13 especialidades. Sim. Sempre à procura de perceber a origem e de que forma tratar este problema. Sim. Mas sem resultados. Pelo menos que nós víssemos, não. Quase nenhum. Quase Agora, nenhuns. eu lembro-me perfeitamente, aliás, não me esqueci, Maria João, de ver no seu olhar uma expressão de angústia e de desespero. Aquela expressão que tem uma mãe que quer fazer uma coisa por um filho e não consegue, não tem essa capacidade. Como é que era a sua filha durante estes anos em que não teve uma resposta à altura do que ela precisava? É assim, é difícil de responder. Mas é assim, eu tentava sempre acompanhá-la para tudo e tentava apoiá-la e fazer-lhe ver que não podia ir por aí, que havia mais caminhos, mas era difícil porque é a autoestima dela e é o que ela vê ao espelho, mas que felizmente hoje já não é assim, hoje nota-se muita diferença também aí. Mas ela era uma menina que às tantas se tornou triste. Triste, sempre muito triste, cabisbaixa, andava sempre aborrecida, fechava-se, não conversava, não falava connosco, ela estar em casa ou não estar era quase igual, porque ela trancava-se e não estava presente. E depois havia outra coisa que a mim me impressionou bastante e que aqui recordámos, que foi o facto de também não ter tido a sorte de, ali durante uma fase da vida dela, ter alguns colegas de turma que conseguissem compreender que ela primeiro não era responsável por ter queda de cabelo e que era queda de cabelo. E portanto ela foi também bastante... sofreu de bullying, quer dizer, não vamos andar aqui às voltas com as palavras, Exato. não é? Por causa de ter queda de cabelo. Sabe que costuma-se dizer que as crianças são mais... como é que se diz? Mas é que são mais cruéis. Exatamente. Eu por acaso não gosto muito da expressão, mas sim. Neste caso era, porque o problema dela era sempre, tentavam sempre ainda enterrar um bocadinho mais do que já estava. Há muita gente que sente-se bem a fazer mal aos outros e no caso dela, ela não tinha amigos, ela tinha inimigos ao lado dela. E essas pessoas também não interessam muito. Depois houve uma mudança de escola, não é? Houve uma mudança de escola, as notas melhoraram, a Rafaela tem outro estilo de vida, está muito mais animada, mais contente, as notas estão ótimas e nós estamos contentes. Oh, rapariga, tu és outra. Saíste e entraste outra realmente, não é? Tu estás a estudar o quê neste momento? Eu mesmo de engenheiro, gestão de equipamentos informáticos, estou num curso profissional. Só que o que melhorou foram os teus resultados na escola. Porque já estás com a cabeça mais concentrada onde é suposto estar, Os não é? resultados da escola e a mudança de escola, porque foi tudo Aconteceu tudo ao mesmo tempo. neste ano. Portanto, neste momento estás animada para uma próxima etapa. Sim. Qual é que vai ser a próxima etapa? Vais continuar a estudar quanto tempo mais, sabes? Vou fazer o 12º ano e depois é procurar trabalho E depois é procurar trabalho. na minha área. E tu queres trabalhar em que área? Área informática? Sim. Área informática.
Bem, eu quero juntar aqui a doutora Leonora Girão a esta conversa, depois já volto aqui a estas minhas meninas. Doutora Leonor, estas questões do cabelo são questões que, para já, e a doutora sabe isso muito melhor do que eu, atingem muitas pessoas e não beliscam, tocam profundamente na autoestima das pessoas. Então, no caso das mulheres, acho que os homens de alguma forma já se vão convencendo que há muitos homens carecas. As mulheres, a queda de cabelo é qualquer coisa que as afeta profundamente. Deixe-me perguntar o seguinte, quando alguém se apercebe que o cabelo está a ficar diferente, o que quer que seja este diferente, por onde é que deve começar? O que é que a doutora recomenda? Deve começar realmente por ir ao dermatologista, porque os dermatologistas são a área da especialidade médica que se ocupa da pele, do cabelo e das unhas. E, portanto, devem ir a um dermatologista porque terá capacidade para realmente dar resposta ao seu problema. Embora é verdade que dentro desta área médica nós também somos humanos e há alguns colegas que não encaram como tão prioritário, sobretudo a nível hospitalar, em que se tem uma pressão enorme de doentes com doenças algo complicadas e que por vezes dentro dessa onda de doentes que aparecem nos hospitais tendem a desvalorizar alguns dos problemas, da mesma forma que se for ao cardiologista desvalorizará algumas outras coisas mais ligeiras, alguns sintomas mais ligeiros. Mas o sítio onde se devem dirigir é realmente ao dermatologista. É por aí que se deve começar. E quando a doutora recebe, e se calhar aqui podemos falar até pegar já no caso da Rafaela, quando a doutora recebe um paciente pela primeira vez com este tipo de queixas, o que é que faz? São feitas análises, explica-nos o processo para nós percebermos porque é que há um caminho e há até uma construção de uma relação entre o paciente e quem acompanha, e sei que foi o que aconteceu, que é extremamente importante. Normalmente nós tentamos perceber qual é a causa da queda do cabelo, porque há várias causas que são importantes. E nós precisamos de ver não só o historial, quando é que começou a cair, se houve algum problema de saúde antes, se houve alguma doença, se houve alguma operação, se houve algum stress psicológico, porque isso são tudo condicionantes que fazem com que o cabelo possa cair. Depois perceber um bocadinho na história clínica, na entrevista, se assim se pode dizer, quando estamos todos a conversar, como é que é o padrão de cabelo da família, dos pais, dos avós, se eram calvos, se não eram, da parte da mãe e da parte do pai, dá-nos alguns indicadores de como poderá ser o padrão capilar da pessoa. É muito importante também saber se existem algumas doenças de base e que com 3 ou 4 perguntas conseguimos perceber se as pessoas tiveram hemorragias, se há probabilidade de haver anemia, sobretudo nas senhoras, por causa do período. Quais são as doenças, doutora? Desculpe interrompê-la. Como diz que há algumas doenças de base que temos que despistar. Se existem, que doenças de base é que estamos a falar? Anemia não é propriamente só uma doença, não é? Às vezes pode ser um sintoma de doenças mais genéricas, mas a anemia, as doenças da tiroide, é muito importante fazer um despiste da parte da tiroide. Outras doenças hormonais, que também são importantes, como ter os ovários poliquísticos, como ter outras glândulas que estão atingidas e que o desequilíbrio dessas hormonas vai fazer com que leve a quedas do cabelo, por exemplo. E, por outro lado, também algumas doenças infecciosas. Na dermatologia, por exemplo, algumas das doenças sexualmente transmissíveis podem levar também a queda do cabelo. Digamos que estes são os grandes grupos das doenças que podem levar à queda do cabelo. Há também doenças autoimunes. Autoimunes quer dizer que nós produzimos anticorpos, ou seja, substâncias que vão se dirigir contra uma partícula nossa, neste caso o cabelo, e que podem levar a que o cabelo caia. Portanto, existe todo este conjunto de fatores que nós temos que avaliar se estão relacionados, estamos perante isso ou não. Portanto, na prática precisamos de fazer uma história clínica e dependendo dessa história clínica, avançamos para pedir análise ou não. Porque, por vezes, há quedas que nós percebemos que são só quedas sazonais. Não era o caso da Rafaela, mas há senhoras que nós percebemos a seguir ao parto, percebemos que está relacionado com a gravidez, ou se a pessoa foi submetida a uma cirurgia importante e prolongada, portanto sabemos que teve a ver com esse stress cirúrgico, e nesses casos não precisamos de partir logo, pedir uma quantidade enorme de exames. Precisamos de perceber o que se passa e então dar as indicações certas para esse caso, não é? Não é necessário tantos exames. Agora, há depois os próprios hábitos no dia-a-dia que provavelmente alguns deles também deixarão uma fatura neste campo. Pergunto, doutora, e vou falar de alguns deles, que a doutora já deve ter respondido 1 milhão de vezes, mas que eu sou capaz de ouvir respostas opostas umas às outras, assim, em 2 segundos. Cabelo molhado, sim ou não? Devemos deixar o cabelo, depois de lavar, secar ao natural ou utilizar o secador para secar a raiz, por exemplo? Não sei. O que é que temos de fazer, doutora? É indiferente.
E quando eu digo é indiferente neste sentido, o cabelo estar molhado não vai prejudicar a raiz. O cabelo não é uma planta, apesar de eu às vezes dou esse exemplo só para explicar às pessoas que temos que atuar a nível da raiz do cabelo e que, portanto, está dentro da pele, tal e qual como a raiz da planta está dentro da terra. Mas é a única semelhança que eu dou, porque é óbvio que molhar o cabelo não vai apodrecer raiz nenhum, isso é conversa de cabeleireira mal informada, porque a maior parte dos nossos cabeleireiros já sabem aquilo que estão a dizer. Portanto, o lavar o cabelo e deixá-lo ao natural não tem nenhum problema, pode secar com secador, pode deixar secar ao natural. Aquilo que tem que terem atenção é que o secador não deve ser demasiado quente, portanto não devem pôr na temperatura máxima e que não devem fazer uma grande tração sobre a fibra capilar. Tal e qual como se nós tivermos um fio, se estivermos a puxar muito, provavelmente estamos a danificá-lo e, portanto, é evidente que, sendo uma estrutura morta ao cabelo, mas se é sujeita a pressão ou a muito calor, aquilo que vamos fazer é danificar. A danificar. Olha, repara que eu estou com a mãozinha assim esticada para questões. Outra questão que muitas vezes também se fala. Bom, eu não posso lavar demasiadas vezes o cabelo, porque se eu lavo, começa-me a cair o cabelo, que é um disparate. Não podemos lavar o cabelo tantas vezes quanto às vezes o nosso espelho diz que ele precisa. Podemos lavar as vezes e devemos que forem necessárias para que o cabelo esteja cosmeticamente bem. Aquilo que nós não devemos é lavar o cabelo com produtos muito agressivos. Nós, às vezes, precisamos de alguns shampoos medicinais mais fortes para algumas doenças. Dando um exemplo, por exemplo, as pessoas que têm escamas do couro cabeludo, precisamos de utilizar medicamentos mais potentes e esses não são para utilizar todos os dias ou são para utilizar num curto espaço de tempo sob indicação médica. E, portanto, e com shampoos mais adequados. Com o shampoo de frequência, nós podemos lavar todos os dias, não há problema nenhum em lavar o cabelo. Frequência. Se for um shampoo de frequência, se o médico lhe disser que o shampoo não é agressivo, poderá lavar o cabelo todos os dias, não há problema nenhum em relação a isso. Aqui é que eu dou um bocadinho o exemplo da planta que há bocado referi, porque o cabelo que tem que cair, ele vai cair sempre, não é por ter lavado que vai cair. É um bocadinho como se a raiz da planta estivesse solta. Aqui é que eu volto outra vez ao exemplo da planta. A raiz do cabelo já está solta, ainda não caiu porque está lá, mas já não está presa a nível da pele. Se não for a lavar é pentear ou mexer. Se não for a lavar é pentear, digamos assim. Se arranjar um novelo de linhas e pôr em cima da sua cabeça, não vai cair desde que não se mexa. Ele está lá, não está preso. Se mexer, ele vai cair. Claro, porque já está solto. Portanto, não é o lavar que faz com que caia. Claro, vai ser a perceber disso, claro. Mas de qualquer forma ele vai cair porque já não está preso a nível da raiz. Muito bem, já vamos continuar a conversa. Aliás, tenho aqui, ora fiz só 2, mas tenho aqui mais umas quantas dúvidas. E também quero saber o que é que a própria Rafaela aprendeu neste processo todo. Tenho a certeza que ela hoje sabe cuidar do cabelo como nunca soube até aos dias de hoje. Vamos então... Doutora, antes de continuar a conversa consigo, vou cruzar aqui com a nossa Rafaela. Minha querida Rafaela, antes de teres consulta com a doutora Leonor, que tipo de cuidados é que tu tinhas com o cabelo e os cuidados que tens hoje? O que é que tu fazias que hoje não fazes? Deixava o cabelo estar sem lavar muito tempo porque também pensava que fazia mal lavar o cabelo todos os dias. Já somos duas? E deixava que o cabelo ficasse oleoso porque, pronto, diziam-me que fazia mal à raiz do cabelo e então eu não lavava. E hoje já posso lavar à vontade. Também não secava o cabelo porque também diziam que fazia mal à raiz do cabelo e então agora também já seco, tendo os cuidados que a doutora falou em relação à temperatura do secador. E basicamente é isto. No que toca, por exemplo, aos shampoos, passaste a usar um shampoo aconselhado pela doutora Leonor? 2 shampoos aconselhados pela doutora. Que tu provavelmente nem conhecias que existiam. Não. Pois essa é uma questão, doutora, é que os shampoos adequados, se calhar nós não os sabemos escolher. Tem que ser um profissional na área, porque nós, enfim, vamos ao supermercado ou vamos a uma farmácia, se calhar temos uma conversa com o farmacêutico, se tenho um cabelo assim, assim. Há uns que já têm realmente algum conhecimento dentro da área, são capazes de dizer este ou aquele, mas provavelmente o mais acertado deles, nós nem fazemos ideia que ele existe. Isso é verdade, sobretudo quando as pessoas têm problemas capilares. Eu estou a falar nas pessoas que têm problemas, No não é? dia a dia, claro que é suficiente ir a uma grande superfície e escolher um shampoo de frequência nunca fará muito mal, digamos assim, porque permite lavagens frequentes. Mas é evidente que se as pessoas têm problemas,
por vezes nós conseguimos controlar simplesmente com um shampoo medicinal. Conseguimos introduzi-lo nos seus hábitos e nos seus hábitos de higiene e é muitas vezes o suficiente para controlar as coisas. Outras vezes temos que juntar mais aqui uns postos por limpim-pim, que eu diria mais comprimidos, loções, outras coisas que são indispensáveis em termos medicamentosos para melhorar, claro. Ou seja, que só numa consulta é que se consegue, porque eu não sei, doutora, se nas embalagens dos medicamentos, dos shampoos, sejam eles de supermercado ou de farmácia, se há alguma coisa que possamos ler que nos dê uma orientação verdadeira, vamos dizer. O problema é que as pessoas às vezes não sabem fazer o diagnóstico daquilo que têm, ou seja, há shampoos que dizem que são para as camas finas, outros dizem que são para as camas grossas, enfim, outros que dizem que é para a comichão, outros que dizem que é para a queda do cabelo e as pessoas têm dificuldade em saber qual é exatamente o seu problema e, portanto, podem estar a escolher um shampoo que não é aquele que é adequado ao seu caso e depois, claro, que não faz efeito. Se calhar há pessoas que usam shampoo, por exemplo, anti-caspa, não é? E acham que é o adequado e depois ficam com o corpo cabeludo completamente ressequido e se calhar a caspa não existia assim propriamente, não é? É verdade, porque usam o shampoo do marido que está ali mesmo à mão de semear e que resolveram utilizar, por exemplo. Às vezes acontece. Agora, uma outra questão, e aí já tem a ver com as soluções, porque a Rafaela há pouco começou a explicar e depois chutou logo para si, doutora, a questão dos tratamentos que lhe fizeram, não sei o quê, tiram um sangue, umas agulhas, não é, Rafaela? Não é assim uma coisa muito simples de explicar. Não, então os nomes é tudo muito complicado. Os nomes nem eu sei, isso nem eu sei. Mas para além dos tratamentos que fazias com a doutora Leonor, em casa, o shampoo e depois tinhas o quê? Loções para aplicares? Tinha os shampoos, uma loção e também vitaminas. E também vitaminas. Este era o teu tratamento em casa? Era a parte que tu podias fazer sozinha. Na clínica, o que é que ela fez? Que tratamento é este revolucionário que pôs esta menina nova? Ora bem, nós sabemos que há várias coisas que estão implicadas na queda do cabelo. Algumas nós não conseguimos resolver, nomeadamente a parte da genética. Eu não consigo reprogramar a genética, nem eu nem ninguém, naturalmente, da Rafaela. Mas há coisas que nós conseguimos tentar travar. Não reprogramar, isso não conseguimos, mas conseguimos tentar travar. Uma das técnicas que tem sido utilizada nestes últimos anos, eu diria nos últimos 5 anos, especificamente em relação à questão da queda do cabelo, porque já é utilizada, por exemplo, nas feridas e na cicatrização das feridas, é uma técnica em que usa o próprio plasma das pessoas. O que é que nós pretendemos? Pretendemos ir buscar substâncias, aquelas que são responsáveis pela cicatrização das feridas e que têm substâncias que são fatores de crescimento. E nós vamos utilizá-las onde pretendemos, neste caso, a nível da raiz do cabelo. Ou seja, se o cabelo está a ficar atrofiado, a raiz, e se o cabelo está a deixar de crescer, nós tentamos dar não só as vitaminas, essas são pelos comprimidos, como já falámos, não é? Como ela falou que estava a fazer, mas vamos aplicar mesmo de forma injetável a nível da raiz do cabelo. Portanto, consiste numa técnica em que é retirado o sangue da própria pessoa, como se fosse tirar uma análise. É a mesma coisa como recolher sangue para uma análise. Depois há uma técnica que centrifuga, portanto uma máquina, para retirar e separar a parte que nos interessa, que é só a parte do plasma, que é aquela parte branca, não queremos os glóbulos vermelhos nem os brancos, só queremos a parte do plasma. Retiramos essa parte que está concentrada, que tem os fatores de crescimento que estão super concentrados em relação àquilo que existe no sangue e depois vamos aplicá-los com umas picadinhas pequeninas a nível do couro cabeludo. Digamos que nós não damos propriamente injeções bem na cabeça, como ela diz, no sentido que algumas pessoas que ouvem isto acham que vamos eu estava a imaginar a pessoa levar ali injeções umas atrás das outras no cérebro. No cérebro, não chega ao cérebro, fiquem todos tranquilos, antes do cérebro ainda temos Vou brincar consigo, doutora Leonor. Como é que isto faz? É a nível ou seja, é no fundo levantar um bocadinho da pele e fazer, não sei, estou a mais ou menos isso. É verdade que nós utilizamos várias técnicas no sentido de tentar que doa o menos possível, mas picadinhas são picadinhas e, portanto, na prática o que nós queremos é dentro da densidade da pele, com umas agulhas pequenininhas, de ir injetando todo esse produto e depois estimulamos com um aparelho elétrico a seguir. Que a Rafaela foi fantástica, tenho que dizer que me surpreendeu pela positiva, porque às vezes é mais difícil tolerar, as pessoas são todas diferentes, ela foi 100% fantástica. Ela estava divertida, bem disposta, nem parecia a mesma Rafaela daqui, mas estava divertida, bem disposta, queria estar a ouvir música. Nós pusemos música, mas não nos fones, porque estávamos a trabalhar no cabelo e não queríamos que sujasse. Estivemos um bocadinho na conversa, fiquei a saber da Rafaela e da questão da escola e da questão dos computadores que ela estava a adorar e que estava realmente tudo a correr muitíssimo bem. E, portanto, é aplicado, demora mais ou menos uns 10, 15 minutos a aplicar, houve a fase à direita. Rápido, eu pensei que 10 muito demorado. 10 ou 15 minutos a aplicar,
mais a estimulação, mais uns 5 minutos, e depois fica algum tempo para deixar que o próprio produto também seja absorvido. E pronto, e depois a Rafaela vai para casa, não tem nenhuma contraindicação de especial, e normalmente nós temos que dar tempo. Claro. Tempo de quê? Se nós estamos como a dar um adubo, digamos assim, para todo o crescimento, é preciso que as células se dividem, que recolham essa substância, que a processem e que Trabalhem. dê tempo. Trabalhem, Trabalhem, temos que trabalhem que nem os resultados. Bom, mas os resultados estão à vista e eu acho que, acima de tudo, quero fazer aqui um grande agradecimento à doutora Leonor Girão. Doutora, muito obrigada por ter pegado nesta menina. Imagina a Maria João quando está agradecida, não é? Quero agradecer a Maria João, que não vai me matar se eu não deixar agradecer. Diga. Quero agradecer à equipa toda, especialmente a si e à doutora. Pode dizer, a doutora que está a dizer para mim, não quero. incansável, já lhe disse várias vezes, a doutora foi incansável. A sua equipa também adorámos todas, as senhoras foram impecáveis connosco. A Rafaela sente-se muito bem e eu não tenho palavras para agradecer, não há palavras suficientes no dicionário para eu agradecer à doutora tudo aquilo que sinto, não é? E o resultado realmente vê-se aqui na nossa Rafaela. Tu queres dizer alguma coisa, meu amor? Eu quero agradecer também muito à doutora por tudo o que fez por mim e também aos e-mails que as pessoas me mandaram depois de vir ao programa a dar dicas e tudo mais. Ou seja, no fundo, a compreender bem o que tu estavas a passar. Doutora Leonor, foi um prazer tê-la aqui uma vez mais, com mais um caso felizmente resolvido tudo positivo. Aliás, já é panágio seu, felizmente, e quero desejar muitas felicidades. Minha querida, aproveita todo o tempo em que tu não viveste a juventude que tens da melhor forma. Agora aproveita com muito rabinho de cavalo e tudo o que te apetecer. Um grande aplauso. Muito obrigada. Obrigada.